que vai e use esse aliado de espião para você ter tudo em primeira mão. Tipo assim, cara, você vai, seja meu aliado e me conte tudo. Ponto aqui, até para conectar com a questão do recomeço. Quando a gente pensa em recomeço, normalmente tem uma dicotomia entre apagar o passado e se apegar ao passado. Qual é o limiar saudável entre essas duas coisas? O quanto a gente carrega, o quanto a gente abre mão? Como lidar com isso? É difícil isso, né? Eu compreendo as dificuldades, mas aí indo para um lugar mais técnico, cria um passado novo e se apegue a ele. Então, mas eu fui muito feliz naquele time. Talvez você nem dê conta de jogar tão bem quanto você jogou naquele time. Eu fui muito feliz com aquela pessoa. Dê conta de entender a utilidade dos acontecimentos, que você vai entender por que você produziu aquela entrada, aquela saída, por que você produziu aquele resultado positivo, aquele resultado negativo. E siga na linha daquilo que a gente falou no outro encontro, que é o pacto do bem-estar. Por que eu vou ficar mal com a coisa que eu precisei, permitir e preferi? E aí, se você extrapolar um pouco essa compreensão, quando eu falo de precisa, permite, prefere, e eu falo que em algum momento, aí eu vou puxar na linha do tempo que fica mais fácil essa analogia, tá? Em algum momento no futuro, ou uma consciência maior planejou esse acontecimento, você vira e fala, não tenho direito de reclamar. Eu literalmente planejei esse acontecimento dessa forma. O objetivo maior sempre vai ser a expansão da consciência, tá? Que também tem uma subjetividade monstra no que a gente chama de expansão de consciência. Isso que você falou agora, me veio, o futuro planejou o passado? O futuro planejou o passado, não é o contrário. Quando a gente inverte, fica muito mais fácil. O passado, ele é uma consequência do futuro e não o contrário. Quando a gente olha a história contada, você vê o futuro como consequência do passado. A árvore está ali por causa da semente que brotou, ou a semente está ali por causa da árvore que existiria lá. Entende? Aí a gente começa a extrapolar um pouco e o meu desafio tem sido como eu estruturo ferramentas, conceitos, premissas para que nesse extrapolar a gente não fique num papo de doido e a própria teoria se perca ou as pessoas fiquem preenchendo com coisas que não são exatamente aquilo. Mas quando eu faço uma análise conectado na teia, e não vou falar muito de teia aqui para a gente não se perder do core da coisa, que é a pré-queda, os protocolos, a dependência emocional. Mas quando eu faço análise na teia, ela é sempre de trás para frente. O que aconteceu quando tudo aconteceu? Quando? Quando a gente solta um pouco essa questão temporal, a gente pode utilizar o que a gente sabe lá na frente para instruir o que a gente está vivendo agora. Nesse sentido, como e se é possível a gente utilizar isso para instruir esse recomeço que a gente está tendo agora? Isso aí a gente vai ter que marcar um dia para fazer um encontro e vai depender muito da pesquisa aqui, tá? E talvez eu leve isso para o chamado também. Eu fiz esse teste com dois atendimentos. Um foi de uma pessoa da grande mesa, quem está na grande mesa acho que tem 1 ou 2 atendimentos comigo ao longo do ano. E fiz isso com uma pessoa que eu acompanho individualmente. Você consegue enxergar na teia para frente a mesma porção de tempo que você consegue enxergar para trás. Então, se você consegue entender, por exemplo, eu hoje tenho aliança divergente. Tenho aliança divergente porque naquele momento saí do Corpo Explica. Ok, ali eu precisei criar um negócio novo e sair daquela forma. Eu saí de um jeito que eu não poderia usar termos, conhecimentos, independente de eu ter produzido ou ter participado da produção. Então, eu saí com a página em branco. Ok? Perfeito. Então, se a gente faz essa construção de olhar para trás, a partir de uma perspectiva do futuro, foi bom ou foi ruim eu ter saído com a página em branco? Foi excelente. Eu planejei ter saído com a página em branco. Se eu planejei ter saído com a página em branco, eu planejei pode se encaixar dentro do que vocês já estão acostumados com o precisa, permite, prefere. Eu precisei, permiti, preferi sair com a página em branco. Logo, eu nem posso acusar a pessoa de ter me processado e nananá. Por quê? Peraí, Elton, você precisou, permitiu, preferiu. Óbvio que quando a gente fala da TEI, ela também precisou, permitiu e preferiu, e os outros sócios, e os alunos, e todo mundo que tinha alguma conexão com aquela teia. Perfeito. Então, daqui eu já consigo enxergar para 3 anos atrás. Aí vem, em que momento eu tomei alguma decisão, eu desejei alguma coisa que de fato gerou essa pré-queda. Então, não é só lembrar das coisas. Até onde eu lembro e conecto. Então, eu conecto do dia que eu estava numa conversa com o Renato e ele falou, cara, mas qual é o seu grande desejo? Eu falei, cara, é isso, isso e isso. Ele falou, cara, você sabe que com essa estrutura aqui não dá. Papo de brother. Com essa estrutura que você tem, você não chega nesse lugar. E já estava claro para mim, mas como eu tenho uma relação muito intensa com ele, já tínhamos, na medida em que ele fala isso para mim, vem uma confirmação e um certo alívio de tipo assim, se um dia eu mudar essa estrutura, ele está consciente. Vai ser difícil, mas não vai para o lugar da sacanagem, etc. Então, relacionamento foi fácil. Então, eu consigo olhar 5 anos para trás. Ok? Então, em uma teia,
presta atenção, em uma teia, em que eu estiver construindo algo, hoje, nesse exato momento, eu consigo compreender o que eu estava fazendo há 5 anos atrás e consigo me projetar e de lá para cá ter compreensão, informações, consciência, para compreender por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje. Ainda que eu não compreenda o que eu tenho que fazer. Mas se eu tenho informação daqui de trás e se eu tenho informação daqui da frente, fica muito mais fácil decidir o que eu vou fazer. Aqui deve ter borrado, foi tudo aí, né? Se borrou, desculpa. Talvez até para justificar o formato, a condução, a construção. Cada vez que você for viver um recomeço, você vai viver em uma versão diferente, em um nível diferente. Então, tem aliado que está chegando aqui agora, tem aliado que já está aqui há mais tempo. Então, quem está num recomeço hoje tem condições de usar o óculos divergente de um jeito que não tinha condições de usar no recomeço anterior ou no primeiro recomeço aqui dentro. Então, a ideia é trazer para vocês condições de assumir o controle do recomeço, fazer isso de um jeito leve, de um jeito agradável, garantir o processo e garantir o resultado. Aí fica mais fácil recomeçar. No fundo, parece realmente ser sobre, e eu vou arbitrariamente ir para a conclusão aqui, porque senão a gente vai embora, sobre ficar consciente. Sobre expandir a sua capacidade de estar consciente temporal e também em camadas diferentes ali, analisando o que está acontecendo na sua vida, o que aconteceu e o que vai acontecer. Sim, e dá para a gente falar sobre isso no próximo encontro, que é sobre o desconforto de ficar consciente. Ficar consciente não é bom. Só que existe o consciente, aquilo que eu sei e sei que sei, aquilo que é inconsciente, que eu não sei que sei, ok? E existe aquilo que é ignorado, que é negligenciado, que eu sei que sei, mas finge que não sei, eu não quero saber. Então tem muita gente querendo ir mais rápido, mais rápido. Gente, ir mais rápido é entender mais coisas. Entender mais coisas é ter mais conversas difíceis. E tem gente que fala que quer ir mais rápido e fala que não gosta da conversa difícil, entende? Ir mais rápido é quebrar mais padrões. Ir mais rápido é começar a abrir mão e mudar coisas que estão funcionando, não coisas que não estão funcionando. Então é muito mais difícil estar mais consciente de tudo. Porque quando você dá só uma espiadinha, você só vê uma parte que te encanta. Quando você vê o todo, cara, é muita decisão para tomar, é muita responsabilidade, é muito abrir mão, é muito deixar para trás. Isso, cara, não é fácil. A densidade de PDA aumenta, né? A densidade de PDA aumenta e a densidade dos PDAs aumentam também. Então, a velocidade é um negócio que me marca muito. Uma vez nós estávamos no Resgate, ou no Ponto Cego, Resgate dos Otimistas. E aí, uma pessoa na plateia fez um comentário, eu peguei esse comentário, fui conduzindo ao longo dos dias, acho que no segundo ou terceiro dia eu perguntei com que velocidade ele queria mudar e alertei para que ele não falasse por impulso. Ele falou que queria rápido e muito rápido. No dia seguinte ele tinha um negócio para fechar, a mulher dele quebrou o pé, mas quebrou o pé de um jeito muito feio. Quebrou o pé no momento em que ele ia para uma reunião e passou na casa dos pais dela e aquele imbróglio de sempre. Então dá para ir mais rápido? Dá. Só que o mais rápido, as informações são muito claras. Informações claras são acontecimentos gigantescos. Então tem gente que vira e fala, não, pera, calma, hoje eu só quero ter um dia normal, um dia sem pré-queda, hoje eu não quero ver absolutamente nada. Não vai ser um dia tranquilo, um dia com acontecimentos quase que insignificantes. Agora, quando você está atento, os acontecimentos são maiores ou você consegue ver mais informações em acontecimentos menores. Então, quando você quer ir rápido, mas está muito disposto a ficar consciente, basta que a unha do seu pé encrave. Quando você quer ir rápido, mas não quer ficar consciente, não quer ver, você vai precisar quebrar o pé. É sobre aumentar a velocidade conforme você aumenta a consciência. Conforme você aumenta a consciência. E, obviamente, a disposição para encarar essa quantidade de PDA. Não é só permissão, né? Capacidade, disposição e permissão. Exato. Juntar as 3 coisas, porque você aumenta a sua permissão, inclusive, com a disposição que você tem para fazer o que precisa ser feito. Não é sobre a quantidade de coisas que você sabe sobre a aliança divergente, teoria da permissão, Elton Euler. É sobre a disposição que você tem para encarar aquilo que precisa ser encarado. As pessoas que mais têm resultados na aliança divergente não são aquelas que passam numa prova de permissão. Muitas delas, talvez, se você apertar na parede, ela confunde conceito, etc e tal, mas aquilo que tem que ser feito, ela faz no beabazinho, no feijão com arroz ali, bem feito. Então, minha sugestão para você que está no meio do recomeço, está em um recomeço, aposte no feijão com arroz, no básico bem feito. Porque é isso que expande a consciência. Toda vez que uma pessoa vem conversar comigo e quer falar sobre expansão de consciência, óbvio que eu vou apontar e seguir o caminho que eu sei, mas é incrível quantas pessoas querem entender outras coisas usando o óculos da permissão. Não, mas é que eu quero entender o colapso de onda de não sei quem, eu quero entender
a sistêmica, eu quero entender a reencarnação, eu quero entender Cara, Motivo e objetivo. motivo e objetivo, vamos aqui, vamos naquilo que se sabe. O que eu sei é que a velocidade e a frequência com que você expande a sua consciência daquilo que você tem que entender sobre si, você aumenta a sua capacidade de acessar o todo. Então você começa a entender e prever acontecimentos, e aí vem tudo aquilo. E aí todas as camadas e todos os conhecimentos começam a fazer sentido. Então, por exemplo, a intuição funciona e ela existe? Ela existe, mas se a sua consciência não for expandida, quando que você vai saber que é uma intuição, que é uma distração, que é um medo, que é uma confusão? Pô, você não vai saber. Você não vai saber. Por exemplo, eu tenho lá minhas coisas, né? A gente fala, TDAH, será que a permissão funciona com TDAH? Funciona, cara. Eu sou todo bagunçado. Hoje eu estava conversando com a Isabela Mar, a gente estava falando de sinestesia, eu falei, cara, eu sou um cara muito sinestésico. Eu tenho um jeito de funcionar que tudo que você me fala, eu ouço as coisas e eu vejo imagens. Elas se transformam em imagens. E tudo que eu ouço ou penso que aparece aqui ou fica nessa região, eu lembro. Então, por exemplo, estou fazendo o curso de inglês do Joubert, que é nosso aliado. Inclusive, super recomendo. Se você me falar uma palavra, por exemplo, together, ela aparece bem aqui, ó. Even, ela aparece bem aqui. Obviamente, together eu lembro rápido, even eu vou ter que ir atrás. Então, eu já fiz o básico bem feito, tão bem feito por muito tempo, que eu já estou no outro nível. Então, a intuição para mim funciona junto com a confirmação do método, junto com o meu jeito esquisito, junto com a minha expansão de consciência. Então, quando aparece aqui, eu não esqueço. E você quer saber mais? Tá certo. Vou dar uma dica para você que é aliado, que já rodou muita coisa. Comece a perceber o seu corpo quando você faz o PDA. Tem gente que vira e fala, ai, mas é que me deu um frio na barriga, tá? Começa a puxar todas as vezes que deu um frio na barriga. Você tinha que fazer ou você não deveria ter feito? Todas as vezes que você sentiu frio na barriga, deu certo ou deu errado? Você estava certo ou você estava errado? Se você me contar uma coisa, eu lembrar e estiver aqui, Jordão, eu defendo com unhas e dentes. Não posso não dar conta de provar ainda. Mas para mim, está aqui, nesse campo visual, aqui, ó, bem aqui, ó, nesse quadrante aqui. Tá certo. Então é gostoso quando você expande a sua consciência a ponto de entender como você interage com toda essa questão do consciente e do inconsciente. Por exemplo, eu sou um cara que sonha muito pouco. Aí você vira e fala, tá, mas como que você faz a análise do Jung na vida do Elton se ele não sonha? O maluco vê a imagem o tempo todo. Você fala assim, Elton, eu vou te falar uma coisa. Aí você fala o nome da Emily. Que imagem você viu? Tá, me dá essa imagem. Você tem a imagem, então eu não preciso sonhar porque eu tô o tempo todo com essa minha cabeça funcionando desse jeito. Tem gente que não vê nada, mas sonha toda noite. Então, poxa, é legal você se conhecer. E quando você se conhece, essa expansão de consciência fica muito mais leve, fica muito mais fácil, fica muito mais gostosa, fica muito mais segura. E todo recomeço passa a ser só um dia. Tem gente que vira e fala assim, eu não quero recomeçar. Então, peraí, gente, escolhe um horário que eu vou parar o sistema solar nesse horário para você não ter que recomeçar, porque senão você vai ter que recomeçar. Todo dia você recomeça quando o sol bate na sua janela. Toda segunda-feira é uma semana nova, todo dia primeiro é um dia primeiro, todo janeiro é um ano novo. Então, cara, o recomeçar não deveria ser uma tortura pra gente. O problema é que muitas vezes a gente vive fase da vida que o recomeçar requer desconstruções, requer abandonos, requer renúncias, que a pessoa vai falar, não, e toda vez que eu for renunciar eu vou ter que destruir tudo. Às vezes não, toda vez que eu vou recomeçar eu vou ter que renunciar, às vezes não. Mas nessa fase, se é o que precisa ser feito, não importa se é fácil, se é difícil, porque não precisa ser fácil, só precisa ser feito. Elton, perfeito.